Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, depressão e inflamação e a relação com escetamina e nervo vago. Bom, tudo isso parece um pouco complexo, mas eu tenho certeza que o Dr. Wanderson de Carvalho vai deixar todo esse assunto de uma maneira bem tranquila e vai ser muito útil, com certeza, no dia a dia. Doutor, muito obrigada por estar nesse espaço aqui pra gente, trazendo conhecimento para toda a população. E gostaria que se apresentasse um pouquinho quem é o Dr. Wanderson. Tá, joia. Viviane, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal aqui da NeuroConnect, né? E falar sobre um assunto importante hoje que vem causando afetando bastante pessoas, né? Eu sou Wanderson de Carvalho, sou médico anestesiologista, sou da empresa WMC+, uma empresa especializada em atender pacientes com ansiedade refratária, depressão refratária, vícios que são refratários a alguns tratamentos e também em algumas doenças inflamatórias. Nosso foco é trabalhar na área de medicina de precisão. Então a gente vai atrás do diagnóstico, da causa e faz o tratamento com os pacientes. E o nosso foco é trabalhar com a escetamina, que é uma molécula que também é derivado da cetamina. Depois eu posso explicar aqui. Acho que vai ser bom, mas... Tá bom, para explicar direitinho, para não fazer essa confusão. E a gente foca nessa questão da neuroinflamação também, aonde a gente usa também estimuladores, moduladores do sistema nervoso autônomo e estimuladores do sistema parasimpático, que são estimuladores do nervo vago. Então, nosso trabalho foca nisso e também entra em alguns produtos que entram na área de trabalhar na questão da neuroinflamação. Muito bem. Doutor, eu escutei falar de escetamina há pouco tempo atrás para casos de depressão. Então, meu conhecimento realmente era muito pequeno em relação a isso. Então, eu entendia que era algo específico para depressão. E das nossas conversas, eu descobri que é muito mais amplo e tem muito mais possibilidades. Mas para a gente chegar lá... Vamos falar rapidamente assim, o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que ela tem a ver com inflamação? Vamos partir dessa ideia, dessas principais patologias, que é a indicação, parece que primária da escetamina e da estimulação do nervo vago? Não, joia. Primeiramente, a gente fala ansiedade, depressão, às vezes o paciente ele está com ansiedade e também a depressão. Uhum. Então, geralmente, acaba que é uma pessoa ansiosa, e se a ansiedade continuar muito intensa, ela pode ficar deprimida, né? Uhum. E tem a pessoa que, às vezes, entra no quadro de depressão. Uhum. Mas sempre tem envolvimento, esses envolvimentos sempre tem. A gente tem que saber, ir atrás, se essa é de origem genética. Uhum. Então, se tem alguém na família que tem história aí de esquizofrenia, histórias de depressão bipolar, de suicídio na família, então a gente foca se essa pessoa está vindo para você, se esse quadro vem de origem genética ou não. Uhum. Aí tem as questões também que a gente foca se vem de alguma forma por violência sexual na infância, abusos, alguma coisa nesse sentido, Uhum. que pode gerar um estresse crônico, pós-traumático, de longa data, e que vem acumulando lá naquela região que a gente chama amígdala cerebral, desencadeando comprometimento ali no hipocampo, em áreas do sistema límbico, e causando problemas quando a pessoa chega a uma determinada idade, entra num quadro depressivo grave, que não responde a tratamentos convencionais, de medicamentos convencionais. E aí só funciona com a acetamina, né? Então, e tem outras depressões que são também de origem ambientais, alimentares, onde são depressões que vêm também de origem inflamatórias. Então, neuroinflamação. Então, assim, é importante, Viviane, a gente focar aqui que
o nosso cérebro ele não está desconectado do nosso corpo, não está desconectado do nosso coração, do nosso pulmão, do nosso intestino. Então, há uma conectividade importante, é como se fosse um ecossistema. Então, às vezes, uma depressão que ocorre aqui na mente, na emoção, pode ser simplesmente um processo inflamatório à distância que gera substâncias que geram essa alteração de funcionamento cerebral, né? Então, medo, insegurança, tudo isso, estresse, burnout, tudo pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, porque às vezes chega um processo de fadiga. O burnout, por exemplo, é um processo de fadiga, né? Esse burnout pode vir por excesso de trabalho, ou eles também podem vir aí por um local abusivo que a pessoa trabalha, que sabendo, poxa, vou ter que voltar lá, vou ter que voltar, então fica um estresse crônico, gera alteração de redes de conectividade cerebrais e gera a pessoa ou uma fadiga, um burnout que entra uma fadiga importante, e essa pessoa desse burnout entra numa depressão grave, e se não for tratado de forma adequada, a pessoa fica crônico, correndo ao risco de suicídio, né? Nesse sentido. Quando o senhor fala sobre medicina de precisão, eu vejo que é muito comum é que um paciente vai num determinado psiquiatra, ele dá um medicamento, às vezes mantém o mesmo psiquiatra, troca medicamento, depois troca de psiquiatra, e acontece que esse sintoma ali, ele é tratado, ele é visto e ele é sentido e resolvido com troca de medicamentos. Quando fala em medicina de precisão, acontece uma investigação um pouco diferente aí para que se busque o caminho um pouco diferente do que... Tudo bem, né? Às vezes a gente precisa fazer uma tentativa de medicamentos, mas existe alguma outra investigação que é um pouco diferente para chegar à causa, seja de depressão ou, né, dessas outras questões que estamos falando? Sim, a medicina, ela evoluiu muito. Não só a medicina evoluiu, várias áreas evoluíram. Nós estamos evoluindo da área de farmacológica, por exemplo, para áreas, por exemplo, de medicina na área de bioeletrônica. Então, onde você trata o paciente com a parte de estimulação elétrica e não farmacológica. Então, assim, muitas coisas surgiram na área de diagnóstico, rede de diagnóstico. Quando a gente fala medicina de precisão, a gente está querendo dizer cada pessoa é única. Cada pessoa cada doença em determinada pessoa é diferente. Então, uma pessoa que tem uma determinada doença, às vezes ela teve aquela doença porque ela teve uma predisposição, alguma alteração em alguma área do corpo que desenvolveu aquela doença. Então, nem todo mundo que fuma vai ter tumor no pulmão. Nem todo mundo que bebe vai ter cirrose hepática. E tem pessoas que às vezes ficam do lado de uma pessoa que fumam, pode desenvolver um câncer de pulmão, e a pessoa que fuma não desenvolver. Então, a gente tem que ver, assim, a sensibilidade de cada pessoa. E hoje você tem exames que você pode investigar. Então, por exemplo, eu sou um médico anestesiologista, vou fazer uma anestesia numa pessoa. Eu hoje tenho exame farmacogenético da área da anestesiologia que eu posso ver o perfil farmacogenético dos medicamentos da anestesia que aquele paciente poderia usar. Então, vem nesses resultados farmacogenéticos a área vermelha, a área amarela, a área amarela e a área verde. Então, os verdes são os remédios que eu poderia utilizar sem nenhum problema para aqueles pacientes. Então, às vezes, vem vermelho, por exemplo, um anti-inflamatório. Dizendo assim, ó, esse paciente tem dificuldade de metabolização desse anti-inflamatório. Se você der esse anti-inflamatório, ele vai ter uma facilidade de ter uma úlcera, perfurar um estômago e morrer num pós-operatório. Então, para a área de psicologia, psiquiatria, também eu posso fazer um exame farmacogenético, né, relacionado a medicamentos da psiquiatria. Então, eu posso começar um tratamento no paciente com ansiedade e depressão bem focado nos medicamentos que ele tem.
muita gente, por exemplo, fala assim: ah, não, vamos comer alimentos funcionais, Uhum. vamos comer esse quinoa é ótimo para a saúde. Uhum, uhum. E as pessoas vão falando: olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas para aquela pessoa, a quinoa, por exemplo, um amaranto, né? Às vezes uma uva, uma maçã, aquele produto pode ser. Aquele paciente tem intolerância àquele Uhum. produto. Se você come, e geralmente os pacientes que têm intolerância, ele não sabe que tem intolerância, e Uhum. são os alimentos que eles mais comem. Uhum. E esse processo de intolerância, liberação de substâncias, de mastócitos, por exemplo, às vezes lá no intestino, essa repetição dessa alimentação, de um alimento que aparentemente é natural, é Uhum. normal, é funcional, aquilo ali pode estar causando um processo de liberação de fator de necrose tumoral, interleucinas 1, interleucinas 2 e causar neuroinflamação Uhum. e causar ansiedade, causar depressão, causar algumas doenças no intestino, no Uhum. corpo, doenças inflamatórias e levar a pessoa à doença simplesmente porque ela está comendo um produto Uhum. aparentemente ótimo que saiu na televisão, que dizem que é o melhor produto, por exemplo, Uhum. castanha do Pará, você tem que comer 2 castanhas do Pará por dia. A pessoa vai lá, come 2 castanhas Uhum. do Pará, só que ela é intolerante à castanha. Então hoje você tem exames que você vai fazer para avaliar essa intolerância. Quais são os alimentos que essa pessoa é intolerante? Por exemplo, alimentos da alimentação mediterrânea. Uhum. Então, hoje você tem dizer assim, a pessoa é intolerante a leite, mas tem vários tipos de leite. Tem leite de cabra, leite de Uhum. búfala, leite de vaca. Bem no exame de intolerância vai dizer, olha, essa pessoa é intolerante a leite de cabra, mas Uhum. não é de vaca e nem de búfala. Uhum. Uhum. Ou o inverso, Uhum. e assim você também hoje você pode detectar, às vezes a pessoa toma um sorvete, a barriga, por exemplo, estufa. Uhum. Mas, tipo, tomou um sorvete, comeu, estava tudo bem, de repente foi comer uma sobremesa, a barriga, puf. Às vezes ele não é intolerante ao leite, mas é Uhum. intolerante ao emulsificante que Uhum. vai no sorvete. Então hoje você também pode fazer exames de mais de 200 exames como aditivos que são colocados em alimentos. Uhum. Então se você tem uma pessoa com uma inflamação crônica, que não sai Uhum. daquele processo, que está pelo simples fato de ter aquela doença crônica e aquilo causar uma dor, um trauma, porque pela imagem, Uhum. porque a pele está com lesão, uma dermatite forte, uma psoríase, essa pessoa pode desenvolver, pelo simples fato desse estresse crônico, desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Uhum. Então, quando esse paciente chega para a gente, nós não vamos tratar a depressão, vamos Uhum. tratar a pessoa e vamos Uhum. atrás. Então, a nossa investigação diagnóstica, nosso exame pré-investigação, a gente investiga desde o nascimento da criança. Uhum. Peso, se ela cresceu de forma adequada, se ela passou pela unidade de terapia intensiva. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que nasceu prematura, recebe uma quantidade enorme de antibióticos e medicamentos Uhum. na UTI neonatal, que faz com que essa pessoa tenha alterações neurológicas e comportamentais, com déficit de atenção, TDAH, autismo, Uhum. simplesmente porque nasceu mais cedo Uhum. e tomou medicações tóxicas Uhum. para o cérebro daquela criança naquele momento. Aquela produção de neurogênese, Uhum. sinaptogênese, gliogênio, onde a criança tem uma aceleração de crescimento enorme até os 7 anos e depois vai até, né, mais tarde, mas dos 0 aos 7 anos. Uhum. Imagina uma pessoa que nasce prematura, com a fase de desenvolvimento cerebral, recebe uma química, aditivos que tem em vacinas, em remédios, então você desenvolve uma doença. Então, até nisso, a gente vai atrás Uhum. para saber se uma das causas da doença atual não está envolvido nesse sentido. Então a gente trabalha também com as equipes de psicólogos dos pacientes, Uhum. as equipes de psiquiatras dos pacientes, para saber a história, o psiquiatra, e avaliar se o nosso tratamento está modificando as avaliações de escalas de ansiedade, Uhum. depressão, de autoagressão, de suicídio dos pacientes. Uhum. Então, baseado nisso, a gente sabe se o nosso tratamento está funcionando ou não.
Mas nós não trabalhamos apenas com acetamina. Uhum. Por exemplo, a gente trabalha, além de fazer esse diagnóstico, a gente vai trabalhando com medicamentos que são anti-inflamatórios cerebrais, anti-inflamatórios intestinais, associado com cetamina, mas aí a gente vai falando aqui por... Bom, então eu entendi que existe uma investigação muito aprofundada com base na pessoa e não com base na doença, né? Isso. Extrapola a queixa que a pessoa chega, vamos fazer uma investigação geral. Porque hoje os médicos comuns tratam o que está na média. Sim. O que o medicamento fala sobre aquilo. Mas o medicamento trata bem até 70% das pessoas. Eles não estão preocupados com os 30%. Nós estamos preocupados com os 30%. Nós sabemos que, por exemplo, tratamento com cetamina, dos pacientes refratários que não responderam à psiquiatria, à psicologia e que vai responder a cetamina, desses pacientes refratários, a cetamina atinge 75% a 80% desses pacientes que não respondem aos outros tratamentos. Que maravilha. Mas tem os 20%. E eu não posso abandonar os 20%. Então, a nossa equipe está focada nos 20%. A gente já sabe que a cetamina vai pegar os 75%, 70%. Mas nós queremos saber por quê. Quando a cetamina não responde nesse paciente, por que ele está ficando doente? Então, baseado nisso, a gente tem desde estudo farmacogenético, metabolômica, vários estudos que você pode, microbiota intestinal, produção de bactérias, população, né, a gente chama SIBO, né? Que é a proliferação de bactérias no intestino, o supercrescimento bacteriano, que gera... por exemplo, um excesso, por exemplo, de hidrogênio, excesso de substâncias que pode gerar certas doenças, desde comprometimento de artrites, desde comprometimento, às vezes, reumatológico. Então, você vê, a gente pega patologias da reumatologia, patologias da oncologia, que a gente vai conversar hoje, porque o campo aonde a cetamina atua, e a estimulação, por exemplo, de nervo vago atua, ela é ampla. Porque a maior parte das doenças são inflamatórias. Câncer é inflamatório, né? Depressão tem ação inflamatória. Ansiedade tem procedimentos inflamatórios. Doença de Crohn, Alzheimer, até o próprio autismo tem comprometimento inflamatório. E também o TDAH, também a gente vai dizer por que essas pessoas têm esses comprometimentos, né? Mas, vamos lá. Estou aqui para você perguntar. E agora sim, tá, e aí a cetamina entraria como uma opção de tratamento, mas o que é a acetamina? Da onde ela vem? Enfim. A acetamina está sendo uma surpresa até hoje para muitas pessoas na área da pesquisa médica, né? Porque ela foi desenvolvida, na realidade, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, precisava de um medicamento que tivesse uma ação única em um único medicamento. Porque antes, quando você ia para uma guerra e eles viram que muitos soldados foram mortos porque usava morfina. A morfina, o paciente, explodiu uma mina, sangrou, aí você vai tirar a dor do paciente, a morfina baixava a pressão do paciente e o paciente morria por choque. Então, eles começaram, o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver uma guerra no Vietnã, que a guerra era dentro da floresta. Eles precisavam de um medicamento onde você colocava, dentro da floresta você não podia levar respirador, não podia montar hospital, você não podia levar... Para fazer uma anestesia, operar um paciente dentro de uma floresta, você tinha que ter um recurso enorme. Isso você tinha em outros campos de batalha, onde você conseguia levar um respirador, um helicóptero, dentro da floresta não. Então eu precisava levar o respirador, eu precisava levar todos os equipamentos na mochila do soldado médico, junto aonde eles iam entrar dentro de uma floresta. Então foi uma corrida atrás de um medicamento aonde eu tirasse a dor do paciente, que eu tirasse a consciência do paciente e que eu não afetasse a respiração do paciente. O paciente continuava respirando. Então, eles foram atrás, descobriram, né, uma substância que era
a fenciclidina, Uhum. lá em 1952, 56 mais ou menos, a fenciclidina. Essa fenciclidina era um sucesso, Uhum. porém ela tinha uma ação de 8 horas de dissociativa. Uhum. Então, 8 horas dissociativa, a pessoa ficava meio loucona. Uhum. Isso não vai dar certo em nenhum lugar médico, onde se faz uma cirurgia, o paciente tem que ficar louco. Uhum. E aí eles começaram as pesquisas clínicas. As pesquisas clínicas foram várias pesquisas clínicas para tentar alterar essa molécula da fenciclidina Uhum. para achar uma molécula que tivesse a função anestésica, como a fenciclidina tinha, Uhum. que tivesse uma função analgésica, porém não uma função dissociativa não fosse tão grande. Sim. Aí eles descobriram, em 1962, a cetamina. Uhum. Então, então ela vem com a numeração investigação clínica, né? Uhum. 5, eu não lembro agora de Uhum. cabeça o número da medicação, que deram o nome de cetamina. Uhum. Então essa era uma medicação que ela tinha 3 efeitos que eles precisavam Uhum. para um anestésico: analgesia potente, hipnose Uhum. e manter o drive respiratório, o paciente funcionando Uhum. sem oxigênio, Uhum. porque eles não tinham como levar oxigênio Uhum. também dentro da floresta. Uhum. Então, em 1962 foi descoberta, começou a fazer as pesquisas clínicas em pacientes e em 1970 foi liberado pelo FDA Uhum. como droga anestésica dissociativa. Eles usaram essas drogas dentro da Guerra do Vietnã, Uhum. que a guerra foi até acho que 1973. Uhum. Então ela foi um medicamento altamente aprovado como Uhum. anestésico. E de lá ela foi sendo atuada na área de anestesia, na área de crianças, Uhum. porque eu fazia uma criança, eu tirava a dor da criança, eu fazia a criança dormir Uhum. e mantinha a criança respirando. Uhum. Uhum. Então fentanil, morfina, esses medicamentos fazia depressão respiratória na criança. Então a cetamina era ótima para queimados, curativo de queimados, na obstetrícia, onde a mãe ia fazer, eu precisava fazer uma anestesia geral na mãe, na gestante, então para eu induzir, se eu usasse um outro medicamento, eu ia afetar o bebê. O bebê ia nascer não respirando direito. A cetamina, quando entrava na corrente sanguínea, passava para a corrente sanguínea do bebê, não afetava. Então, por muito tempo, a cetamina foi sendo usada na área de pediatria e também na área de obstetrícia, para intubações rápidas. Aí, com o tempo, essa cetamina encaminhou para a área de dor crônica, que a gente descobriu um medicamento que era para fazer anestesia intensa, mas só que quando você fazia essa anestesia com esse opioide, quando você tirava o opioide, ele fazia hiperalgesia, ou seja, o paciente tinha muita dor depois que esse opioide passava no pós-operatório. E que é o remifentanil, que é um medicamento que tem ação mais rápida, sai mais rápido, mas só que o paciente acordava gritando de dor. E aí eles viram que a cetamina bloqueava esse processo dessa down regulation, ou seja, o vício, ou seja, o receptor fica muito sensível, resistente àquele medicamento, então os remédios de dor não funcionavam. E o paciente ficava gritando de dor no pós-operatório. E aí eles usaram essa cetamina para bloquear. Foi quando descobriu que a cetamina tem ações em agir em receptores, por exemplo, de opioide. Então, tira os pacientes de vícios de fentanil, tira os pacientes de vícios de opioide. Vícios hoje, que um exemplo, nos Estados Unidos morrem milhares de pessoas por vício de fentanil. Uma das guerras que está tendo hoje entre o narcotráfico é combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos, porque as pessoas ficam dependência química e o fentanil faz a pessoa parar de respirar e a pessoa morre, né? E a cetamina bloqueia a dependência do fentanil, a dependência e facilita também alguns vícios aonde o psiquiatra não está conseguindo tratar porque a pessoa não consegue entrar em abstinência, porque tem um crave. Então a cetamina tira esse crave de alguns vícios de álcool,
né? E aí facilita o paciente fazer o tratamento correto para dependência Uhum. química, dependência de álcool, dependência de Então foi esse momento em que ela saiu da anestesia em anestesia. si e passou a trabalhar em psiquiatria, em algum outros. Isso. Mas o grande processo interessante, como eles estavam usando para queimados, eles viram que algumas pessoas que usavam cetamina, que estava queimado, não Uhum, tinha depressão uhum, e muita dor no pós-operatório dos uhum, tratamentos de queimado. E eles viram que os próprios soldados que recebiam cetamina era diferente dos soldados que recebiam morfina. uhum, Os soldados ficavam mais tranquilos, mais calmos no pós. uhum, E aí, um pesquisador que é do Irã, que era um psiquiatra junto com um anestesista, uhum, em 1973 fez uma pesquisa, fez um trabalho científico, o uso da cetamina no paciente com depressão. uhum, E eles viram o resultado que uma única dose de cetamina tirava o paciente da depressão. uhum, Foi em 1973, né? Só que nesse ano estava saindo a fluoxetina. uhum, E o mercado americano não podia deixar uhum, uma informação dessa sair bem bem no ano onde você estava desenvolvendo a uhum, fluoxetina, uhum, que era um antidepressivo. Então, eles uhum, abafaram essa pesquisa e entraram com as uhum, pesquisas das monoaminas, que é a depressão, um das causas da depressão era por deficiência de serotonina, uhum, dopamina ou noradrenalina. uhum. E aí a cetamina foi Ela esquecida foi colocadinha num no cantinho cantinho. dela lá. Porém, em 1990, na época 90, eles começaram a estudar que existia um receptor no cérebro, que era o NMDA, Uhum, que era um receptor de glutamato. uhum, Que esse glutamato já era pesquisado e tudo, e sabia que ele era um neurotransmissor, ele ativava o cérebro, ele deixava o cérebro mais ativo, e que esse neurotransmissor é que tinha maior concentração no cérebro, uhum, muito mais do que serotonina, noradrenalina e dopamina. E aí eles vieram a descobrir que o excesso de glutamato causava uhum, inflamação cerebral, ativava células gliais no uhum, cérebro, que são células que protegem os neurônios, protegem os axônios, protege contra invasores dentro do cérebro, porque existe uma uhum, barreira de defesa no cérebro do vaso, chama barreira hematoencefálica. Então essa barreira impede que substâncias passem para uhum, dentro da substância cerebral. Só que algumas passavam. Quando uhum, algumas passam por um trauma, por alguma questão que você abre aquilo ali, por uma infecção, uma meningite, quando passa, essas substâncias causam epilepsia, crise convulsiva, processo inflamatório, o paciente pode morrer. Então, uhum, tem células de defesa que bloqueiam isso aí. uhum, Essas células de defesa se chamam como se fossem macrófagos, né? uhum, Mas chama-se micróglia e uhum, astrócitos. uhum, Essas células têm a capacidade de fazer neurogênese, sinaptogênese, gliogênese e proteger o cérebro de processo inflamatório. Só que o excesso de glutamato, que é armazenado nessas células, uhum, com a morte dessas células atacando o processo inflamatório, o excesso de glutamato, ele causava uma neuroinflamação, e chama uhum, uma exotoxicidade, uhum, e a morte desse leucócito, com a liberação de substância, ativava uma cascata uhum, aonde eles começavam, além de destruir a coisa, destrói os neurônios também. uhum, O paciente com ansiedade e depressão, eles têm um processo neuroinflamatório que ativa esse processo e você começa a perder neurônio no hipocampo. E uhum, você começa a perder as redes de conectividade. uhum, Então, nós temos rede de conectividade, rede de modo padrão, rede de saliência, são várias redes que conectam uma área do cérebro, da região frontal, com a área de cerebelo, uhum, né? Então, são várias áreas, e a depressão, a ansiedade corta como se fosse uma poda, como se fosse vamos dizer assim, uma parreira, uhum, onde ela está seca, a pessoa fica com essa parreira uhum, seca quando está com depressão. E quando a pessoa tá sem a depressão, você melhora como se você colocasse um adubo ali, uhum, ela começa a soltar os ramos verdes, folhas, uhum, cachos, de forma de alta qualidade. E aí, quando você, sim, você está altamente, você recebe um desafio,
Uhum. Você não fica ansioso com esse desafio, você não fica ansiosa, não fica estressada, não fica Uhum. deprimida. Então você toma decisão, você tem criatividade, você tem expansão de consciência, Uhum. você tem um processo onde você tem o sistema nervoso saudável. Uhum. Né? Tem pessoas que têm facilidade de ter isso e tem pessoas que têm dificuldade. Qualquer desafio, Uhum. uma briga familiar, uma morte de uma pessoa, ela que não acha que se coloca de forma adequada na sociedade, Uhum. a pessoa pode entrar numa depressão grave que não responde aos tratamentos Uhum. convencionais e vai responder exatamente aos bloqueadores de glutamato. E foi Uhum. quando, em 2000, foi no ano de 2000, Berman e sua equipe fez um trabalho, né, maior, de Uhum. longo prazo, usando uma dose de cetamina e quanto tempo o paciente ficava. Então, eles viram que Uhum. uma única dose de cetamina bloqueava Uhum. o glutamato. Que eles acharam assim, ó, se eu bloquear o glutamato, eu paro a neuroinflamação. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. O único medicamento que tinha para estudar era a ketamina, que Uhum. bloqueava esse canal de glutamato Uhum. do NMDA, que impedia o influxo de cálcio para Uhum. dentro da Uhum. célula e ativava também, bloqueava o sistema GABA. Uhum. Então, até aí não tinha um medicamento que bloqueasse o glutamato e o GABA. O Uhum. GABA é um neurotransmissor para acalmar o cérebro. Uhum. E o glutamato é para excitar o cérebro. Uhum. Então, o cérebro não funciona sem glutamato Uhum. e sem GABA. Se eu estou com muito pouco GABA, eu fico muito agitado. Uhum. Se eu estou com muito glutamato, eu fico agitado também. Uhum. Mas o excesso de glutamato, ou Uhum. seja, o remédio, dependendo da concentração, Uhum. vira veneno. Sim. E o glutamato virou veneno. Uhum. E está virando veneno hoje por muitas pessoas. E aí a gente pode se aprofundar, se você quiser, depois nisso aí. Me fala assim, então, esse paciente que é refratário, ele pode tomar cetamina, é um medicamento que ele vai tomar para sempre? Ou tem um limite? Como é que é isso? É a solução para ele ou não dá para ficar tomando a longo prazo? Não, aí que a gente Eu vai falo tomando, né? Não é bem tomando, é utilizando. utilizando. Né? A gente hoje, a cetamina, é importante até falar aqui sobre cetamina, que muitos vão falar cetamina, ketamina. Isso. E cetamina, primeiro eu vou falar assim, existe a molécula que desenvolveu lá em 1902, é cetamina. Tá. Essa cetamina, toda molécula, ela tem uma isomeria óptica, que se você colocar um espelho, ele vê, aqui tem uma molécula, se você coloca um espelho, você vê a parte inversa da molécula. Uhum. A gente chama o lado direito, right, e o lado esquerdo, né, que é o left ali. Então, assim, o S e o R da molécula. A cetamina são as duas moléculas, R e S. Aí eles viram que essa RS tinha muito efeito dissociativo. Aí eles desenvolveram uma molécula do lado S que tinha menos efeito dissociativo, mas o maior potente anestésico, que é a S-cetamina, aonde vem a E-cetamina. Então, quando eu falo E-cetamina, eu estou falando dessa molécula S. Hoje, o que acontece? É importante saber isso. Porque a molécula cetamina completa é usada na veterinária hoje. Ela não utiliza dentro dos hospitais. Então, uma empresa aqui no Brasil desenvolveu essa molécula há muito tempo, ou seja, separou esse desenvolvimento essa isomeria da molécula e desenvolveu essa molécula como cloridrato de cetamina aqui no Brasil. E esse é vendido nos hospitais. Então, o que nós fazemos nos pacientes endovenoso é essa cetamina. E um laboratório também americano desenvolveu ou seja, extraiu essa cetamina, porque a patente da molécula já tinha quebrado há muito tempo, que era desde 1962. Aí o que a indústria falou assim, nossa, esse medicamento é bom para depressão, né? Como é que eu posso fazer para eu vender esse medicamento, mas eu não tenho a patente, eu não posso cobrar caro? Aí eles, o que a empresa desenvolveu? Ela desenvolveu um frasco. Ele patenteou o frasco. E por causa desse frasco,
eu coloco um medicamento lá dentro, mas não é a patente do medicamento que eu vou cobrar. Eu vou cobrar pelo frasco. Então, o que aconteceu? Os psiquiatras estavam esperando chegar um medicamento, né, que fosse barato, mas o medicamento chegou caro demais. Em uma concentração muito pequena. 28 miligramas vem na concentração de um frasco. E nós usamos 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso para tratar depressão, dor crônica, essas questões assim. E veio 28 miligramas. Se você fizer a conta, o paciente com 70 quilos, se for usar, né, por exemplo, 1 miligrama por quilo, são 70 miligramas. 70 miligramas. Só que esse frasco da escetamina, que ele chama até do Spravato, 28 miligramas, por ser intranasal, de forma intranasal que eles usam, intranasal só absorve 50%. Então, de 28 passa para 14 miligramas. Um paciente precisa usar 70, 28, assim, 14, está muito pequena essa dose. Então, às vezes o paciente usa 3 frascos. De 2 a 3 frascos de tratamento, 2 vezes por semana. Só que o medicamento veio com um preço quase R$2.000 o frasco. Então ficou inviável para um paciente pagar isso particular e nem a operadora pagar isso. Então a operadora falou assim, eu não pago isso. E para o paciente ficou muito difícil. E foi quando eles entraram na questão da escetamina endovenosa. Só que endovenosa, essa do spray foi liberado pelo FDA em 2019, liberado como tratamento de depressão. E a endovenosa não foi liberada para tratamento de depressão. Então, ela é off-label. E se ela é off-label, tem toda uma regulamentação de termos de consentimento esclarecido, se dizendo para a pessoa que esse medicamento não foi liberado pela FDA. O CRM não autoriza fazer esse medicamento. E nem a Anvisa autoriza. Mas é um medicamento que já é conhecido, que se usa em anestésico, não vai fazer mal para ninguém. Mas quem é responsável por fazer esse medicamento é o médico que se responsabiliza. E só médico experiente com anestesia, intubação, colocar o paciente no respirador. Porque esse é um medicamento que pode subir a pressão, ele sobe a pressão arterial dependendo da velocidade, aumenta a frequência. Então, imagine se o paciente tem aneurisma cerebral, sobe, rompe o aneurisma, ele tem um AVC fazendo uma infusão. Precisa de uma pessoa habilidosa para entubar esse paciente, colocar no respirador e mandar para uma unidade de terapia intensiva. E aí a gente tem aqui mais de 30 anos, né, de vivência nessa área. Medicamento. Então, o que aconteceu? Foi desenvolvido, principalmente aqui no Paraná, normas de como usar esse medicamento, quem pode usar, quem não pode. E foi colocado também a importância, por exemplo, do psicólogo presente nessas infusões, porque a cetamina, por ela fazer neurogênese, sinaptogênese, gliogênese e aumentar a rede de conexão, pessoas que têm traumas do passado, que esqueceram que foram molestados quando criança, foram abusadas quando criança, quando usa cetamina, começa a lembrar. Volta, né? E aí precisa de um psicólogo para falar sobre esse assunto. Eu vejo que na sua equipe tem uma psicóloga. Na nossa equipe, nós temos uma neuropsicóloga. Qual que é a função dessa neuropsicóloga na nossa equipe? Orientar os psicólogos dos pacientes a como a cetamina funciona e como elas podem atuar com os pacientes. Porque, geralmente, assim, o paciente que está depressivo, que está ansioso, ansiedade grande, eles têm um processo que chama ruminação. Fica repetindo e pensamentos negativos não saem daquilo. Eles não saem do lugar. A psicoterapia não consegue resolver o problema. O remédio psiquiátrico que trabalha serotonina, dopamina e noradrenalina, que o paciente, até alguns antipsicóticos, anticonvulsivantes, que são dados aos pacientes de ansiedade e depressão, não pega o glutamato. E o paciente não sai. Então o paciente fica cheio de efeito colateral, com problemas obesidade, distúrbios metabólicos graves, hipertiroidismo, às vezes o hipotiroidismo. Então o paciente fica totalmente alterado, fala alterada, cognição alterada, o paciente não vou tomar esse medicamento. E aí o que acontece?
esse paciente tem dificuldade de falar com o psicólogo. Uhum. Quando ele toma cetamina, bum, Começa. ele passa a dormir melhor, Aham. ele passa a ter mais energia, Uhum. reconecta, e ele Uhum. começa a lembrar das coisas, e é aí que entra a Uhum. psicoterapia, que vai acompanhar. Quando você faz a infusão de cetamina, dentro de 24 horas, você tem um boom de uma Uhum. substância chamada fator neutrófico derivado Uhum. do cérebro, chama o BDNF. Uhum. Em 24 horas, ele dá o pico dele, Uhum. até 72 horas. É o período onde você faz a psicoterapia, o paciente fala do trauma sem ter dor. Uhum. Então, é quando o psicólogo sabe da dor da pessoa, Uhum. porque quando o psicólogo vai lá, vamos falar sobre aquilo, a Uhum. pessoa esquiva, Sim. dá uma para direita, Uhum. enrola o psicólogo Uhum. e não tenta resolver, porque aquilo causa muita dor e Sim, medo. E sim. se o psicólogo apertar muito, ele abandona a terapia. Uhum. Com a cetamina, não. Uhum. Então, nossa neuropsicóloga orienta os Uhum. psicólogos a como ela pode atuar. Uhum. Então, e às vezes o paciente que está sem psicólogo, a nossa equipe atende esse paciente. Uhum. Porque o que acontece? Os pacientes às vezes já chegam pra gente, quando eles são refratários, Uhum. sem psicólogo, sem psiquiatra. Que já estão cansados Não, também, porque né? não funcionaram. Aí o que a Uhum. gente faz? A gente faz 3 infusões de Uhum. cetamina, tira o paciente daquele quadro de ruminação, Uhum. de processo, e já começa uma educação dizendo, ó, você vai precisar de um psiquiatra e Uhum. você vai precisar de um psicólogo. Ah, mas não, a gente conhece psiquiatra, conhece psicólogo, Uhum. para você começar. Você não pode Uhum. ficar usando cetamina. Por quê? Cetamina é um medicamento que ele vai na área de resgate. Uhum. Eu tiro o paciente do fundo do abismo, Uhum. trago para a superfície, com uma equipe de resgate, Uhum. coloco na ambulância, levo para a UTI, e lá nós vamos iniciar todos os preparos do paciente. Uhum. Então, quando a gente pega um paciente desse, a gente vai fazer as investigações inflamatórias, diagnóstico, traumas, desde questões, ressonância magnética de última geração, a gente solicita para ver como se esse cérebro já tem um processo inflamatório, já tem gliose, Uhum. ou seja, que é um processo, uma cicatrização cerebral, Uhum. teve uma inflamação. Eu preciso saber se esse paciente está em desenvolvimento de Alzheimer, desenvolvimento de demência. Tem pessoas que precocemente pode desenvolver uma demência pelo uso de álcool, pelo uso por questões genéticas. Então aí você faz, hoje você tem que fazer ressonância magnética, tem como fazer PET, você tem como fazer tomografia, aí você tem como fazer biópsia de intestino para ver se o paciente tem inflamação crônica. É aí que entra os neuroestimuladores, a medicina bioeletrônica, que você trata a inflamação sem corticoide. Perfeito. E porque o corticoide vai afetar cortisol e eu vou abaixar a imunidade desse paciente. E aí a nossa preocupação é sepsis. Então, todo paciente ansioso e depressivo geralmente desenvolve doenças. Doenças cardiológicas, arritmia cardíaca, hipertensão arterial, insônia. E a pessoa, se não dorme, ela não produz melatonina, que é um antioxidante cerebral potente, né? Então, a nossa intenção é fazer com que a pessoa que está desregulada fique regulada novamente. O simples fato de você ajustar a pessoa, ela consegue ter forças de se autocuidar, se autoconhecer e ver que os problemas não são... O problema não está no mundo. O problema está nela mesma, mas ela reconhece e consegue se tratar, se recuperar. Isso a gente faz com a ajuda de um bom psicólogo, com a ajuda dos ajustes do psiquiatra, porque, por exemplo, se eu vou tratar um paciente bipolar grave, eu preciso de alguns medicamentos que são para bipolaridade, né, que são às vezes antipsicóticos que você tem, às vezes o lítio, né, que esse paciente precisa tomar, só que numa dose não tão alta para dar efeitos colaterais, porque eu preciso tirar a cetamina.
Uhum. Porque qual o efeito colateral da cetamina? Se eu uso doses muito altas de cetamina em frequências muito elevadas, Uhum. eu posso causar lesão de bexiga, Uhum. eu posso causar comprometimento renal. Uhum. Se um paciente tiver problema hepático grave, se eu usar cetamina em doses altas, Uhum. eu posso causar um processo que a gente chama colestase, Uhum. afeta o problema do fígado, e eu posso causar também, como ocorre nas pessoas com dependência química que usa cetamina de forma recreativa, Uhum. eu posso causar lesão cerebral. Uhum. Então tudo é uma curva. Se eu Uhum. tomo potássio, nosso organismo precisa de Uhum. potássio. Mas se eu aumentar a dose de potássio que eu vou dar ao organismo, chega uma hora que eu causo uma arritmia na pessoa, a pessoa Uhum. morre. Uhum. Então tudo é um equilíbrio, Uhum. Uhum. né? O que a gente mostra, o que a gente faz é facilitar a vida da pessoa, Uhum. tirar ela do abismo. E aí colocou ela Na n- na- numa UTI, colocou ela, estabilizou outros recursos, né? Psicoterapia, psiquiatra. por exemplo, retira aqueles produtos que causam intolerância, Aham. você vai ajustando, gera nutrição. Tem hoje produtos que fazem nutrição cerebral, Uhum. tem produtos que têm ação anti-inflamatória intestinal, tem Uhum. produtos que melhoram a microbiota intestinal. Então, na realidade, a nossa função, por isso que a gente chama medicina de precisão. Uhum. Eu quero personalizar Uhum. o Uhum. tratamento de uma pessoa, porque cada pessoa Uhum. tem uma doença que ocorreu por motivos diferentes. E a gente falou no começo que a gente ia falar sobre depressão, ansiedade, inflamação, acetamina e nervo vago. É nesse momento que entra o nervo vago? Em que momento ele entra? Sempre vai entrar o nervo vago, porque assim, nosso organismo, ele funciona sozinho, Uhum. ele é autônomo. Você não precisa ficar atenta para poder respirar, você Uhum. simplesmente respira. Você não precisa ficar atenta para fazer a digestão do que você come. Uhum. Ele simplesmente faz a digestão do que você come. Você não precisa ficar atento se vai ter um medo, se vai tomar um susto, ou se você vai ter coragem, ou se você vai correr. O seu organismo simplesmente faz isso sozinho. Uhum. Isso chama sistema nervoso autônomo. E o que é composto sistema nervoso autônomo? Sistema nervoso simpático é aquele que acelera seu coração, te Uhum. deixa, então, você vê uma pessoa que você gostou muito, seu Uhum. coração começa a disparar, sua respiração começa a alterar, né? Uhum. Você vê uma comida muito gostosa, sua Uhum. boca começa a salivar. Então, é o sistema simpático que está agindo, às vezes, junto com o parasimpático. Então, você tem o sistema nervoso simpático, Uhum. o sistema nervoso parasimpático, que é o vago, Uhum. e você tem o sistema nervoso entérico, Uhum. que é todo o sistema nervoso do sistema entérico, desde aqui da boca, você engole, até o ânus. Então, existe, né, o sistema nervoso entérico funcionando. Ali você tem células que faz conexão, Uhum. né? Vamos dizer que o sistema nervoso, que o cérebro depende desse sistema nervoso simpático, Uhum. o parasimpático e o entérico. Uhum. Uhum. Quem faz essa conexão toda entre um sistema e outro é o nervo vago. Uhum. É um fibro de cabra óptica. Eu Uhum. tenho uma usina que eu produzo energia, Uhum. mas eu preciso de um cabo, de uma rede de transmissão. Uhum. O nervo vago é um cabo elétrico Uhum. que tem uma ação muito rápida. Junto desse nervo vago, a gente tem o sistema nervoso. Nós temos o sistema humoral, o sistema de defesa do organismo, Uhum. e nós temos o sistema hormonal. Uhum. O hormonal e o humoral, às vezes, eles não conseguem agir tão rápido, Uhum. mas o nervo vago consegue levar uma informação do que entrou na sua alimentação para o cérebro, e o cérebro mandar pelo sistema eferente as informações. Uhum. Quando você tem um mau funcionamento do nervo vago, a informação não chega direito no cérebro, Uhum. Uhum. e que é o sistema aferente, que corresponde 90%. Então, um nervo vago tem mais de 200 mil fibras. Uhum. Então, assim, 80% sobe até o cérebro.
que é um nervo que vai para o coração, que vai para o intestino, que vai para o pâncreas, vai para o fígado, que vai para toda essa região, que vai para a boca, para mastigação, deglutição. É o nervo vago que vai controlando tudo isso. Então, assim, 80% sobe e 20% das fibras descem, chamam as fibras eferentes. Essas fibras liberam acetilcolina. E a falta da liberação de acetilcolina que gera os processos inflamatórios. E essa falta de acetilcolina é que você impede, ou seja, a liberação de fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 8, né? Que gera um processo inflamatório automático. Quando isso cai na corrente sanguínea, automático, que faz neuroinflamação, que causa depressão, que causa doenças reumáticas, que causa, por exemplo, doenças inflamatórias, doenças de Crohn, doença retocolite ulcerativa. Então, o nervo vago, ele está indiretamente responsável por todo o processo inflamatório no corpo. O desequilíbrio disso gera dificuldade. Então, toda pessoa ansiosa demais, e quando a ansiedade chega a um certo ponto, a pessoa pode desenvolver uma infecção, pode desenvolver uma sinusite grave, um sepse, pode desenvolver um processo inflamatório. Então, isso esse desregular pode levar a depressão, pode levar a processo inflamatório cerebral, e a cetamina, ela age modulando tudo isso. Então, você age modulando, ou seja, o desequilíbrio entre o simpático e parasimpático entérico. Então, hoje as pesquisas já mostram que a cetamina age diretamente na microbiota intestinal. Ansiedade e depressão agem na microbiota intestinal. Uma pessoa que tem ansiedade e depressão tem uma microbiota intestinal diferente de uma pessoa que é saudável, que não tem ansiedade, não tem depressão e tem potencial de resiliência. Quais são nossas preocupações sobre tudo isso? Quando você começa a baixar muito a imunidade, o que está acontecendo hoje em dia, você começa a aumentar a sua chance de câncer. Câncer de vários os tipos, dependendo da tua predisposição. Se você tem predisposição genética, você vai ter mais rápido. Então, uma criança com predisposição genética pode ter um câncer de intestino com 15 anos, 20 anos. E é o que está acontecendo quando a gente faz endoscopia e colonoscopia. A gente está pegando cada vez mais cedo. Pode surgir doenças raras, doenças essas que vêm por agrotóxico, metais pesados na alimentação. Por quê? Eu tenho um vago que não está fazendo processo anti-inflamatório adequado. Então, eu tenho a nossa geração de crianças hoje, essas nossas gerações, as crianças já estão tomando, com 9 anos de idade, antidepressivos, estão tomando quetiapina, estão tomando Zolpidem para dormir. E a gente já vê que essas crianças, desde cedo, têm distúrbio do sistema nervoso autônomo. Então, são crianças mais agitadas, que não dormem, que são inseguras, têm medo de tudo, pavor, e por isso que toma ansiedade, simplesmente por um desequilíbrio do sistema humoral. Essas crianças têm facilidade de ter fraturas ósseas, têm facilidade de ter infecção, e facilidade de ter doenças mais cedo. Então, hoje, nós temos todo esse processo acontecendo. Então, quando a gente tem uma pandemia, um estresse pós-traumático de uma pandemia, isso causa doença mais na população. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos entrando em tempo de guerra. Então, nós vamos ter pessoas com medo, inseguras, se a guerra vai chegar aqui, se vai atingir alguém da família que mora no outro país, e isso, instabilidade financeira. Então, você começa a ver diretores de empresas, gestores de empresas começando a ficar com burnout, depressão, fobia, angústia, né? Então, hoje a gente trata os pacientes desta forma, olhando tudo isso, desde a parte emocional, desde a parte mental delas, desde a parte física. E a cetamina, qual que é a grande vantagem? Ela entra como modulador. Ela tira o processo inflamatório do corpo, eu resgato, e aí eu tenho tempo para pedir um exame, eu tenho tempo para dar um processo nutricional de forma adequada, eu tenho tempo para avaliar se essa pessoa tem intolerância a algum alimento, se tem, como é que é a microbiota dela, se ela tem colite crônica ou não,
se ela tem algum outro processo, se ela já começou a desenvolver um tumor, então a gente faz ressonância magnética também de outras áreas do corpo, tomografia de tórax, abdômen, então a gente vai atrás de tumores no intestino. Para quê? Para não correr o risco de começar a tratar um paciente e ele ter uma doença associada. Isso é como se fosse uma investigação clínica. E se essa pessoa tiver alguma doença, ela tem uma doença, ela tem um tumor no intestino. Então, nossa equipe vai encaminhar essa paciente para um especialista de oncologia para tomar a decisão para fazer biópsia, que tipo de tumor é aquele, que tipo de tratamento vai ser realizado. Vai ser cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. Isso não é do nossa função. Nossa função é achar problemas e entregar como nós somos. Caminho, né? Caminho. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho em grandes hospitais, então Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, da Associação Síria, lá de São Paulo, Hospital de Higienópolis. Então, a gente sabe de todos os melhores exames que tem e o que você pode entregar de melhor para investigação e diagnóstico do paciente. E o bom de tudo, que a gente faz também coisas que os grandes hospitais não estão fazendo, que é solicitar alguns exames que às vezes não são solicitados. Então a gente une os conhecimentos, né, associados em questão de realmente solucionar o problema da pessoa. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa. O que faltou a gente conversar? O que o senhor gostaria de colocar aqui como algo importante em relação a toda a nossa questão? Eu sei que é infinita essa nossa conversa, né? A conversa pode ir longe. E muito longe. Não, o que eu posso dizer é assim, essas pessoas que estão com, vamos dizer assim, se entregaram, acha que não tem mais solução, que já fez todos os tipos de tratamento dentro da área da psiquiatria, dentro da área da dor crônica, já colocou dispositivo de dor, já fez tudo e não está tendo solução. Pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm ansiedade grave, depressão grave, que não responde a tratamento, que não perca a esperança, porque existe hoje tratamentos altamente de investigação diagnóstica de alto nível para dar o diagnóstico correto, e existem os tratamentos hoje, como tratamento com escetamina, com estimulador de nervo vago, que tem ação, assim, resposta muito rápida para esses pacientes, né? Tanto o estimulador de nervo vago cirúrgico, implantável, como o estimulador de nervo vago externo auricular, onde você coloca na orelha esquerda, não na direita, porque estimula o coração, diretamente o coração, põe na esquerda, né, que tem, usando em casa, que é permitido hoje, né, 2 vezes por dia você começa a dormir melhor, reduzir o processo inflamatório a nível intestinal, melhorar esses quadros e procurar uma equipe realmente que conhece os exames, os diagnósticos e possa tomar uma decisão de como melhorar a pessoa que já passou por tudo, já está com toda falta de esperança, né, em um tratamento que realmente funcione, né? E que as pessoas hoje possam ler mais sobre a questão de disfunção de nervo vago, que possam ler mais sobre depressão refratária, o uso da cetamina, riscos, benefícios. Então, hoje existe um parecer no Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, que tem um parecer de 35 páginas, desde referências, muitas referências bibliográficas. Então, como se pode fazer cetamina, quem pode fazer, quem não pode fazer, os riscos, efeitos colaterais da cetamina, os protocolos que são usados. Então, tem tudo lá prontinho para qualquer pessoa ver, né? E a gente está aqui para poder trazer informação. Nós aqui da WMC, a gente, além de tratar paciente, a gente quer que mais profissionais
conheçam sobre isso, que mais pacientes conheçam, que é possível tratar uma inflamação crônica que gera uma depressão crônica, que gera uma ansiedade crônica, uma dor crônica e vícios, né? Que a gente nem chegou a falar de vícios aqui. Não chegou a falar de vícios. E nem falamos da ação, por exemplo, da cetamina em oncologia, né? Que existe também, que a redução de metástase, essas questões que potencializa o efeito da quimioterapia. Então, assim, tem muita coisa boa para falar, que é desconhecido na área médica, desconhecido na área da psicologia, que é desconhecido em várias áreas, e que a gente pode estar trazendo isso aqui para falar, debater. A gente fica aberto também para dar palestras em lugares onde as pessoas precisam saber mais sobre isso, né? Para a gente poder trazer realmente a parte científica, o conhecimento, os artigos que estão falando sobre isso, né? Então, são vastos artigos, são milhares de artigos hoje que já traz isso de forma bem profissional, bem acadêmica, né? E eu tô vendo aqui o livro, né? Trouxe hoje aqui do nervo vago, também é uma opção de conhecer um pouquinho sobre o nervo vago Esse é o livro do cientista neurocirurgião que desenvolveu, que é o Dr. Kevin. Traz todo o funcionamento fisiológico do nervo vago e mostra que como o mau funcionamento do nervo vago pode gerar doenças, né, crônicas, e como a estimulação desse nervo vago pode tratar doenças inflamatórias, como doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças reumatológicas, depressão grave que não responde nem a cetamina e nem a eletroconvulsoterapia, e também epilepsia refratária a tratamento. Hoje você tem estimuladores de nervo vagos implantáveis e também estimulador de nervo vago externo. E esse livro mostra todas as histórias também dos pacientes e as recuperações dos pacientes. Vem nesse livro, que foi lançado agora nos Estados Unidos, foi lançado no ano passado, e aqui no Brasil foi lançado agora em março. Foi lançado e já existe na Amazon para comprar. Eu vi vários colegas me marcando no Instagram. Olha, Viviane, esse livro do nervo vago. E acabou que na correria da semana, dos dias, eu ainda não tinha visto, mas com certeza é uma leitura que é extremamente necessária, né? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu vou chamar de aula e não de podcast. Hoje a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que vai ser muito válido para um número muito grande de profissionais, e também para quem não é profissional e que está passando por essa situação, saber, opa, olha só, tem algo aqui que eu ainda não vi, mas que pode ser aquilo que eu estou precisando. Pode ser a equipe de resgate, né, que eu estou precisando para sair de uma determinada situação mais grave. Bom, acho que a gente tem ali assuntos para novos podcasts, mas a gente vai ficar por aqui. Queria que passasse o seu Instagram, o Instagram da clínica, ou um contato ali para a gente ter, porque eu gostei muito, né? Eu achei uma clínica bem interessante. Essa ideia de medicina de precisão, a gente sabe que existe, mas ainda é exceção, né? Eu vejo mais como uma exceção do que uma regra, e o quão importante é a gente ter profissionais com essa visão no mundo aí, para a gente poder ter uma maior qualidade, tanto na investigação quanto no tratamento. Não, joia. A nossa empresa é a WMC, tá? É WMC Mais Saúde, que é o nome da empresa, mas você pode nos achar no site clinicawmc.com.br. Lá fala os tipos de tratamento que nós fazemos. Na rede social, você acha no Instagram, na WMC Anestesia Oficial. @ né? WMC Anestesia Oficial, também tem lá no Instagram a gente explicando alguns assuntos sobre o nosso tratamento. Mas é só procurar no site, que no site tem o WhatsApp. Sim. Que entra lá, que cai já direto para conversar. Se qualquer pessoa tiver alguma dúvida sobre algum assunto, nós temos uma neuropsicóloga
que atende sempre os pacientes, não é robô, não é nenhum funcionário que não tenha conhecimento. Sempre que vai atender o paciente é um psicólogo, um neuropsicólogo, e depois, se caso o paciente precise, né, a gente realiza consulta médica, e é onde vai fazer a investigação e saber se a pessoa tem indicação ou não de fazer algum tratamento, se precisa indicar para outro médico ou não, né? Então, no hospital, o que a gente tem é assim, um tratamento é multidisciplinar. Nem todos os profissionais estão na nossa clínica. Sim. Então, a gente tem... se a pessoa não tem seu próprio profissional, a gente tem como indicar, né, profissionais que conhecem sobre esses assuntos e realmente possa tratar o paciente de forma mais adequada possível. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Agradeço pela NeuroConnect, né? E pela... a NeuroWork, né? Muito obrigado aí por estar chamando a gente aí para participar. Estamos abertos para participar novamente, quando precisar. Outras equipes que vocês trabalham, né? Então, nós estamos aí. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada pelo tempo também que você tem aí escutando a gente. Esse foi um assunto que para mim foi fascinante, espero que você também tenha gostado. E fique ligado nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts, e fique atento que logo temos mais e mais conteúdos de qualidade para você. Até a próxima!